Olá, queridos, eu sou o Bispo Alessio de Moraes e lhe desejo a paz do Senhor Jesus. Estamos estudando sobre o tema Conhecendo o Espírito Santo. E nesta sexta lição nós iremos estudar de um assunto bastante importante e esperado por toda a classe, que é o tema O Batismo com o Espírito Santo. E queremos convidar a você a vir mergulhar conosco nesse estudo tão abençoador para com as nossas vidas. Abra sua Bíblia, por exemplo, em Mateus capítulo de número 3 e versículo de número 11, onde está escrito: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, falando de Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa passagem, na verdade, ela é muito debatida nos assuntos teológicos acerca dessa expressão: eu vos batizo com o Espírito Santo e com fogo. Alguns teólogos pensam e entendem que esse batismo com o Espírito Santo ele diz aos cristãos e com fogo aos ímpios, referindo-se ao juízo. Eu, entretanto, como pentecostal ortodoxo, acredito que essa palavra sim é direcionada aos seus seguidores, aqueles que caminhavam com eles, com os discípulos ou os discípulos de Jesus e de João Batista. Então, esse batizar com o Espírito Santo e com fogo, para mim, faz sentido que seja o batismo com o Espírito Santo. Até porque em Atos capítulo 2, na descida e chegada do Espírito Santo, nós vemos que as línguas são vistas, repartida como que? De fogo. O fogo é o sinal da manifestação do Espírito Santo, em especial no batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo ele está de fato ligado às nossas raízes pentecostais. É diferente dos sensacionistas que não acreditam nessa bênção. Acha que elas foi exclusiva aos apóstolos e à igreja nascente primitiva daqueles tempos. Diferente deles, nós cremos, sem sombra de dúvidas, que essa chamada segunda bênção pelo movimento pentecostal, ela está disponível todos os tempos, em todas as eras, até a segunda vinda de Jesus. E nesta lição, por exemplo, nós iremos aprender sobre o batismo com o Espírito Santo, suas evidências e sua finalidade. Veremos também quais são os requisitos para que possamos receber e desfrutar dessa bênção sobrenatural na nossa vida. Afinal de contas, o que é o batismo com o Espírito Santo? Então nós vamos ver isso a seguir, como diz em Lucas capítulo 24, verso 49, abre a tua Bíblia, aonde a palavra do Senhor diz assim, que o batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, como Jesus prometeu aos seus discípulos. Então logo percebemos que o batismo com o Espírito Santo, ele é o revestimento de poder. Isso está em Lucas capítulo 24, versículo 49, aonde ele diz: envio sobre vós, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aleluia! Então, logo, nós vemos que o batismo com o Espírito Santo é o revestimento do poder. Por meio desse revestimento, nós somos introduzidos a uma nova dimensão espiritual, que nos habilita a testemunhar com mais eficácia sobre Jesus e nos capacita também a vencermos o pecado e sujeitar a nossa carne, de conformidade às reivindicações de uma vida santa, irrepreensível diante de Deus e dos homens. Olha que coisa maravilhosa, olha que bênção maravilhosa para as nossas vidas. Como diz Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o revestimento desse poder, observa, quando ele fala assim, fique em Jerusalém até que do alto você seja revestido, esse revestimento tem um poder, que você possa testemunhar com poder, com eficácia sobre Jesus,
possa falar acerca de Jesus com ousadia, com unção, com graça, porque ele falou: vocês ser-me-ão as testemunhas, vão testificar de Jesus, aí em Jerusalém, Judéia e até mesmo nos confins da terra. A palavra batismo, ela significa literalmente ser imergido. No caso da água, ser imergido debaixo dela ou ficar ensopado por ela. No caso do Espírito Santo, é ficar totalmente envolvido pelo Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Isso é ficar cheio, ficar repleto, ficar impregnado do Espírito Santo na sua vida, na minha vida e em nossa vida. Antes da morte de Jesus, por exemplo, ele comunicou aos seus discípulos que receberiam poder pelo batismo com o Espírito Santo. Fica evidente que essa bênção prometida se distingue da experiência da salvação. Por isso chamamos o batismo com o Espírito Santo de segunda bênção. Porque nós temos o batismo nas águas, que é o novo nascimento. Aquele que não nasce da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Aquele que nasce de novo, conforme Jesus falou a Nicodemos. Essa é a primeira bênção. A bênção do novo nascimento. E a segunda bênção é o nascer do Espírito, que é o batismo do Espírito Santo, que nos imerge nele, que nos batiza nele, que nos torna cheios dele. E, dentre tanto, nós podemos perceber que na fala de Jesus a Nicodemos, nascer da água e do Espírito, também fala sobre o Espírito Santo, aquele que veio para nos encher. Então, logo percebemos que essa segunda bênção está disponível a todos, em todas as eras, em todos os tempos. E uma das provas que eu acho irrefragável, que essa segunda bênção é para os convertidos, está no fato de que Jesus fez essa promessa aos seus discípulos, que já eram crentes. Importantíssimo você perceber que essa bênção não é para o ímpio. Essa bênção já é para quem é convertido, para aquele que já é templo e morada do Espírito Santo, para aquele que já é nascido das águas, para aquele que, quer dizer, aquele que já é nascido de novo, né? Não necessariamente das águas, eu quis dizer nascido de novo. É também aquele que já reconhece Jesus como Salvador, que se tornou servo, discípulo de Jesus. Essa segunda bênção é para os crentes. É bom a gente fazer isso, porque no fato, quando Jesus faz essa promessa, faz aos seus discípulos, aos seus seguidores. É muito importante nós percebermos isso. Quando ele diz: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, está falando aos discípulos, né? Em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, com a chegada do Espírito Santo e a inauguração da dispensação do Espírito Santo, todos que foram batizados, cerca de 120 crentes. Então, a chegada do Espírito Santo dar-se-á a inauguração da nova dispensação de Deus para com a humanidade, que é a dispensação do Espírito Santo. E nós vemos que ele vem com algo maravilhoso que eu vou te dizer daqui a pouquinho. Nós vemos, por exemplo, um outro exemplo, os irmãos que estavam em Samaria, quando Pedro e João, enviados pelo concílio de Jerusalém, lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo, em Atos capítulo 8, verso 14 ao 17. Pois já eram crentes. Na casa de Cornélio, ouviram a mensagem aqueles que eram novos convertidos e também foram batizados com o Espírito Santo, pois seus corações já haviam sido purificado. Atos capítulo 10, 43 ao 46 e 15 do 8 ao 9. Diante desse exposto, surge a pergunta: o batismo com o Espírito Santo é para os nossos dias ou ficou restrito aos apóstolos da igreja primitiva? O derramamento do Espírito Santo, ele veio como um sinal específico? Sim, o falar em línguas. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então é importante, irmãos, eu quero falar aqui que acontece algo em Atos capítulo 2 extraordinário, que nunca havia acontecido desde o Gênesis até Atos dos Apóstolos. Nunca. Algo diferente, algo que nunca havia acontecido e que chamou a atenção das pessoas, porque eles ficaram perplexos, porque aquilo nunca antes na história bíblica havia acontecido. O que é falar? O que é, pastor? O falar em outras línguas. As línguas estranhas é a evidência do novo de Deus para o nosso tempo,
porque todos os profetas, patriarcas, homens e mulheres de Deus da antiga aliança não puderam desfrutar desse privilégio, dessa honra, dessa bênção, dessa segunda bênção, que é a língua estranha. Ela é algo inédito, que só acontece a partir de Atos capítulo 2. Portanto, ela é, de fato, a evidência do falar em línguas, é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Não tenho nenhuma dúvida acerca disso, porque essa é a manifestação inédita de Deus pelo teu Espírito que acontece a partir de Atos capítulo de número 2. Então, Atos capítulo 10 também vai dizer que veio sobre eles o Espírito Santo, falavam em línguas, olha aí, viu? E profetizavam, que é um dom também, a profecia e o dom de línguas. Isto mostra que a experiência pentecostal não ficou restrita ao Pentecoste, porque Atos capítulo 19 já não tem nada a ver com o Pentecostes. É outro cenário, é outra situação, mas mesmo assim nós vemos o Espírito Santo batizando pessoas, ou Jesus batizando pessoas com o Espírito Santo e elas falando em línguas estranhas como a evidência do falar do batismo com o Espírito Santo, que é o falar em línguas, e não foi em Atos 2, ou seja, não ficou restrito àquele movimento, mas perpassa eras e continua até nos dias de hoje. Mas acontece no cotidiano da Igreja de Cristo ao longo dos séculos, conforme as promessas divinas, porque Atos capítulo 2, verso 39 diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e todos que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, os que estão perto, os que estão longe, tantos quanto nosso Deus chamar, e o nosso Deus continue chamando. Isso inclui sem dúvida a nossa geração, e se Jesus não arrebatar a igreja, a próxima geração, e tanto quanto nosso Deus chamar. Então, esse versículo é encerrado sanando qualquer dúvida acerca do tempo em que o batismo com o Espírito Santo é dispensado, ou seja, em todo o tempo até o arrebatamento da igreja. Jesus disse que é uma dádiva do Pai para todos os crentes que o buscam. Essa promessa diz respeito aos últimos dias, Atos capítulo 2, verso 17. E nós vemos também que não era essas promessas apenas para os apóstolos. Essa promessa é, de fato, promessa para os dias em que vivemos, os nossos dias, os dias odiernos. Estará disponível para os que creem até a volta de Jesus, conforme está em 1 Coríntios 13, do verso 8 ao verso 12. Agora, sabendo que essa promessa é uma segunda bênção, que ela está disponível a nós, que é para todos os tempos, a pergunta inteligente a se fazer: quais as condições para que possamos receber o batismo com o Espírito Santo? Bom, a principal de todas condição. Existem condições, pastor? É óbvio. E qual é a principal condição? A conversão, pois essa bênção está atrelada à salvação em si, mas é para os que já estão salvos, ou seja, é uma condição que não está atrelada à salvação, porque ela é para os que já estão salvos, conforme eu citei no início da minha fala. É muito importante também que o Espírito Santo vem sobre a vida dos que creem em Cristo. A fé também é necessária. Então você precisa, primeiramente, converter. Você é convertido, agora você precisa da fé, de acreditar, de crer. Ela é necessária, no sentido de crer no batismo com o Espírito Santo, que é uma experiência real, atual e válida para os nossos dias. Não tenha dúvida disso. Porque eu sempre digo uma frase. Número 2. A evidência do batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 2. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. Muito importante isso. De acordo com o texto de Atos citado acima, a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Isso está evidente. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio e todos foram cheios do Espírito Santo. Iniciou-se o falar em outras línguas. Foi realmente um milagre. Aconteceu exatamente o que Jesus havia dito em Marcos capítulo 16, versículo 17, onde Jesus diz:
falarão novas línguas. Olha que coisa linda. Atos capítulo 2 é cumprimento de uma promessa de Jesus, que nos havia prometido aos discípulos e a todos nós, que nós falaríamos em novas línguas, que é inédito para o tempo da igreja. Esse falar em línguas deu aos discípulos a certeza que realmente havia recebido a promessa do Pai. Essa é a mesma evidência que continuou acompanhando todos que recebiam o batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, já citado na casa de Cornélio, todos falaram em línguas. Paulo também impôs a mão sobre os irmãos em Éfeso, eles falaram em línguas. Paulo afirma que fala mais línguas do que todos os outros. Por exemplo, você vai ver isso em Atos, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Ao longo dos tempos, Jesus ele continua a batizar com o Espírito Santo. E os tem recebido, e os que têm recebido essa experiência têm falado sim em novas línguas. Fica então evidente que de todos os episódios ocorridos em Pentecostes, o que mais chamou a atenção naquela ocasião foi o falar em línguas. Então fica evidente que chamou a atenção foi aqueles 120 mil, quase 120 irmãos, falando em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedesse. Então, falar em língua foi o ponto alto daquele acontecimento. Não foi a profecia, não foi apenas a manifestação, o falar alto, mas o falar em línguas. Foi o fenômeno da glossolalia, o ato de falar em outras línguas, protagonizado em várias páginas do livro de Atos, conforme nós já vimos, já citamos. É muito importante aqui nós afirmarmos, sem sombra de dúvidas, que a evidência que o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Esse fato foi o que mais marcou, chamou a atenção de todos que estavam ali, de vários países reunidos naquele lugar, porque foi algo inédito, algo nunca visto antes. Então, o fato de que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, isso explica o espanto daqueles homens, que todos pasmaram, maravilharam, dizendo uns aos outros, pois que é isso? Né? Não são Galilão todos esses homens? Como podemos ouvir falar em nossa própria língua? Por quê? Porque foi algo sobre-humano, sobrenatural, dado por Deus, pelo poder do Espírito Santo, para a inauguração da dispensação do Espírito Santo. Então é bom também lembrarmos que o falar em línguas não se resume à evidência do batismo com o Espírito Santo, mas também uma grande bênção que Paulo ensina, que o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo. Então Paulo está dizendo que o que fala em línguas não apenas fala por falar, mas fala para produzir uma edificação em si mesmo. O falar em línguas traz edificação espiritual àquele que fala. Quem fala, fala a Deus. Em línguas estranhas, adora ao Senhor. Em línguas estranhas, glorifica ao Senhor. Deixa eu arrumar aqui. Só um toquezinho aqui. Em línguas estranhas, magnifica o Senhor. O batismo com o Espírito Santo, línguas, é uma forma extraordinária, né, para uma vida de oração. Pois, se eu orar em línguas desconhecidas, meu espírito ora bem. Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento, afirma Paulo em 1 Coríntios 14, 14 e 15. O crente que fala em línguas também faz um ato de ação de graça ao Senhor. Isso porque realmente tu dá bens graça. Em 1 Coríntios 14, 17, Paulo vai dizer isso. É importante eu também chamar a atenção dos irmãos e dar aqui uma ênfase, que o falar em línguas, mas se houver, né, quem tenha recebido a capacidade sobrenatural de Deus para interpretá-la,
Isso pode ser feito para a edificação da igreja, né? Então Paulo vai dizer isso: eu quero que todos faleis em línguas mais do que eu e que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, além do falar em línguas, tem o dom da interpretação de línguas. Quando a pessoa fala em línguas, ela recebe a mensagem de Deus, ela interpreta e passa ao povo. É mais ou menos assim, como se você estudasse o inglês, que é a língua mundial hoje, e viesse um norte-americano ao Brasil, um pregador, um pastor, e ele falasse em inglês com você, você falasse em inglês com ele, e aí você traduzia para o português. Você seria o intérprete dessa pessoa. Então, quando recebe o dom de interpretar, pelo dom do Espírito Santo, você é um intérprete. Quando você ouve falar em línguas ou fala em línguas, e Deus quer falar com a igreja, edificar a igreja, você interpreta e passa a mensagem, a profecia para a igreja. Muito maravilhoso, para a glória de Deus. Isso em nossos dias é para os nossos dias. Ao analisarmos tudo citado acima, os textos, fica evidente, claro, que o batismo com o Espírito Santo, ou que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Mas também essa não é a única bênção relacionada, né? Existem 3 importantes bênçãos, como foi explicado acima. A bênção da edificação pessoal, do auxílio na oração, da ação de graças, e aí, quando interpretada, também é edificação da igreja. Então não é simplesmente falar por achar bonito ou por achar interessante, ser algo que te pareça apenas que te demonstre que é uma pessoa espiritual. Não, ela tem propósito. Olha que coisa linda, falar em línguas tem propósito. Primeiro edifica a sua pessoa, o seu pessoal. Também ela te ajuda no auxílio da oração, porque você fala em Deus, mesmo que você não entenda, mas você está falando com Deus, por isso que o Espírito Santo te ajuda, até mesmo com gemidos inexprimíveis na hora da sua oração. E também, o falar em línguas, você glorifica a Deus, você dá a Deus aquilo que Ele merece, ação de graça para a glória de Jesus. Amém? Então, logo, irmãos, que nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo é uma evidência que segue a salvação, uma segunda bênção, uma experiência, algo novo, que segue o novo nascimento, a regeneração. Você nasceu de novo, é regenerado, agora experimente a segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. E ele consiste numa capacitação sobrenatural, com certeza, em que a pessoa, a falar em línguas, em mistério com Deus, é a partir de então que ela recebe o poder para testemunhar de Jesus através da pregação da palavra de Deus com ousadia, né? Você vê que a porta do cenáculo, em Atos capítulo 2, se abre e os discípulos, Pedro, com ousadia, começa a pregar e a falar de Jesus. Aquele Pedro que há alguns dias tinha negado Jesus, tinha corrido, ficado com medo, se escondido, voltado a pescar. Agora é um Pedro que não tem mais aquele medo, mas com ousadia ele se levanta e anuncia Jesus Cristo com graça, com poder, e converte muitas pessoas através da sua mensagem. Então o batismo tem a finalidade, sim, de capacitar o cristão com revestimento de poder para que ele exerça seu ministério de serviço, ou seja, um poder para o serviço. Não é apenas para a sua edificação, para a sua oração, para a edificação da igreja, mas é um poder para que você sirva a Deus com eficiência. Ou seja, é um poder para o serviço. Esse poder dá capacidade eficaz para você testemunhar com o evangelho, com as grandes verdades de salvação que Jesus trouxe para cada um de nós. O propósito do batismo com o Espírito Santo, a dimensão contínua de uma vida revestida de poder do Espírito Santo. Esse propósito é para que você tenha uma vida contínua de revestimento desse poder, dessa experiência suficiente, importante para ser conhecida e compreendida e compartilhada com as pessoas. Glória a Deus, você pode dizer glória a Deus aí? Nós começamos a receber o batismo com o Espírito Santo quando entendemos que nós temos que dar glória a Deus, porque Jesus disse aos discípulos antes dele ser batizado: o Espírito ainda não lhe foi dado, porque Jesus ainda não foi
glorificado. Então, glorifique a Jesus, porque você receberá de Jesus esse poder. O batismo com o Espírito Santo, falará novas línguas, será revestido, será usado, vai testemunhar com poder e graça acerca de Jesus Cristo, para a glória de Deus. E também o batismo com o Espírito Santo tem a finalidade de que nós possamos afastar todos os medos de testemunhar de Jesus. Toda insegurança, todo medo e insegurança que nós temos de testemunhar sobre Jesus, quando recebemos esse poder, esse medo são dissipados, são eliminados, e nós recebemos coragem, ousadia. O apóstolo, após a morte de Jesus, se esconderam de medo, os apóstolos. Mas após a ascensão, estavam de portas fechadas ainda com medo, evitando o público, João 20:19, né? Ao receber o batismo com o Espírito Santo, o medo, a fraqueza desapareceram, pois eles receberam coragem extraordinária para resistir à perseguição e proibições. Atos capítulo 4, verso 16 ao 21, Atos 5, do 29 ao 31, Atos 41, 42. Atos 41, verso 42. Atos 5, 29, 31, depois 41 a 42. A inatividade em que se achavam após a morte de Jesus Cristo, ou seja, os apóstolos, com o Espírito Santo os impulsionou de modo irresistível a evangelizar. E eles não cessaram nunca mais, e até nos dias de hoje nós vemos crentes cheios do Espírito Santo evangelizando. Jesus, que tinha o Espírito Santo, que foi cheio do Espírito Santo, ele diz, Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar. Aleluia! Quem tem esse poder, essa graça, não fica inerte, parado, paralisado, estagnado, mas ele está em movimento, porque o Espírito Santo é o Deus trabalhando em movimento. Ele já começa o seu ministério em Gênesis capítulo 1, movimentando sobre as águas, trabalhando nela, produzindo vida, produzindo luz, produzindo uma perfeição, trazendo uma formação sobre aquela vida. O Espírito Santo trabalha em nós, nos prepara, nos capacita e nos entregará a Jesus Cristo como uma noiva imaculada, sem mancha, sem ruga e sem mácula. Ele está em nós, trabalhando em nós e sempre vai estar em constante movimento. O batismo com o Espírito Santo tem a finalidade de nos tirar da letargia, do sono, para o trabalho, para a manifestação, para a realização daquilo que Deus tem para com as nossas vidas. Gostou? Glorifica a Deus por essa palavra. O batismo com o Espírito Santo traz uma contínua renovação espiritual. Irmãos, é maravilhoso. O apóstolo Paulo não somente recebeu o batismo com o Espírito Santo, Atos capítulo 9, mas também experimentou uma renovação contínua em seu espírito, Atos 9, Atos 13 e Atos 27. A palavra de Deus em Levítico 6,13 diz, também se aplica ao sentido, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O batismo com o Espírito Santo e com fogo é esse fogo que arde sobre o altar da nossa vida continuamente, trazendo renovação espiritual para nossas forças, para a nossa vida. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é viver nesse poder, pois essa bênção permanece para todos os crentes de todos os tempos. Concluímos essa lição dizendo algo importante, que o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder, que o falar em línguas é a evidência desse batismo e que sua finalidade é capacitar cada cristão para testemunhar com coragem, com ousadia e poder sobre Jesus Cristo, principalmente através da pregação da palavra de Deus. Convicto desta realidade, entendemos a urgência que a igreja tem em buscar esse poder para que possa operar de forma eficaz na unção do Espírito Santo. Somos pentecostais convictos de todos os dons, que todos os dons não cessaram, nem ficaram restritos aos apóstolos da igreja primitiva, mas estão disponíveis a todos nós até a volta de Jesus. Glória a Deus, que Deus em Cristo lhe abençoe. Te vejo na próxima lição, permitindo Deus,
em o nome de Jesus. Que você seja edificado. Um forte abraço, que Deus lhe abençoe.